Olá, companheiros e companheiras do segundo encontro internacional de experiências de pedagogia crítica em América Latina. Meu nome é Walter de Jesus Leite, sou membro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Brasil e é uma satisfação poder participar desta atividade que objetiva ampliar o diálogo com práticas educativas, com aspirações emancipatórias. Infelizmente não foi possível se fazer presente ao encontro devido às condições financeiras que passamos aqui no Brasil, inclusive no nosso estado, mais especificamente no Paraná. As universidades públicas passam por um processo de desmantelamento que impede hoje de auxiliar a ida para eventos, seja dentro do Brasil, dentro do estado do Paraná e pior ainda a nível de América Latina. Ou seja, esses fatores impediu a minha ida e das outras duas companheiras que escreveram o texto junto comigo, a professora Lilian Faria Porto Borges e a professora Juliana Aparecida Porolonizato. Desta forma, agradecemos ao Fernando e à coordenação do segundo encontro internacional em experiências de pedagogia crítica na América Latina por propiciar a participação por meio do vídeo gravado, né? Desta forma, estarei apresentando o artigo intitulado Escola Itinerante do MST Paraná, a luta pelo direito à educação do campo nas ocupações de terra no estado do Paraná. O artigo ele está organizado em duas partes, onde primeiramente a gente fala dos processos de gestação do movimento sem terra e onde falamos sobre o processo de gestação do movimento sem terra na relação com os primeiros processos educativos dentro dos acampamentos, dentro das ocupações de terra. Na segunda parte, falamos da gênese da escola itinerante no estado do Rio Grande do Sul e como que as escolas itinerantes no Brasil foram se expandindo para os outros estados e mais especificamente aqui no estado do Paraná. Então, na primeira parte do texto, da gestação do MST, a educação escolar nos acampamentos, apresentamos que o movimento sem terra é legatário da luta pela terra que antecedeu sua constituição aqui no Brasil. Por exemplo, os quilombolas, canudos, o contestado, as ligas camponesas. Estes movimentos e estes processos de luta pela terra que antecedeu a constituição do movimento propiciona e permite a constituição do MST em 1984. Então, em outros termos, o movimento herda a luta pela terra dessas organizações, o acúmulo que essas organizações trouxeram. O movimento se constitui, então, em 1984, com um caráter nacional, organizado em diversos estados do Brasil, né? A Morisawa diz que o MST foi buscar a ponto de novelo o que ficou perdido desde o aniquilamento das ligas camponesas pelos militares em 64. A sua constituição foi gestada nas lutas e contradições que o antecedeu, no período de 64 e 84. Do ponto de vista político, as organizações campesinas no Brasil foram massacradas pela burguesia fisicamente, devido à modernização conservadora que a Revolução Verde trouxe, entrelaçada e voltada à lógica do capital internacional e à lógica de exportação para o mercado externo, organizado nas grandes extensões de terra, no latifúndio, e a mecanização agrícola e o uso intensivo de agrotóxicos nas lavouras.
Neste cenário, o MST foi se constituindo num enfrentamento e fazendo parte de um conjunto de conflitos agrários. Entre esses processos de conflitos agrários e perdas e vidas tombadas, o MST acumulou diversas conquistas que propiciou a melhoria de vidas de um conjunto de pessoas que hoje se encontram assentadas e acampadas. No estado do Paraná, o processo de gestação do MST ocorreu principalmente pela massiva expulsão dos camponeses de suas terras, devido à construção de usinas hidrelétricas na década de 70. Em decorrência dessa série de construção de usinas hidrelétricas, diversos movimentos e sindicatos rurais que contavam com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, ajudou na constituição do movimento no estado do Paraná. Desde sua constituição no estado do Paraná, o MST passou por uma série de conflitos com a burguesia agrária organizada por meio da União Democrática Ruralista, a qual incondicionalmente agiram para desarticular as forças dos apoiadores ao movimento sem terra. Por exemplo, a igreja e outras entidades, sindicatos que apoiavam a luta pela terra. Inclusive, esta burguesia agrária criou milícias armadas para perseguir o movimento sem terra e outras organizações que lutavam pela terra. Tal visão de violência fez do estado do Paraná, no ano de 2006, o estado com maior número de conflitos agrários, liderando o ranking no cenário nacional. Em meio aos conflitos agrários e vidas tombadas, o MST acumulou uma série de conquistas. Para ter ideia, entre os anos de 1988 e 2014, ocorreram 702 ocupações, envolvendo mais de 80 mil famílias. No entanto, apenas gerou, entre 1979 e 2014, 327 assentamentos, contemplando das 80 mil famílias que passaram pelas ocupações, apenas 20 mil famílias assentadas. Contraditoriamente, devido ao grande número de famílias acampadas ainda, os números revelam conquistas que devem ser consideradas, devido permitir a milhares de famílias a melhoria da qualidade de vida e de recuperação da sua dignidade. A educação no movimento chega junto com os processos de ocupação à terra. Em dados mensurados pelo MST, as conquistas no âmbito da educação atingem, hoje no Brasil, cerca de 1.800 escolas em áreas de assentamento, as quais atendem a cerca de 200 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos sem terra, que estudam, sendo que os quase 8 mil educadores que atuam nessas escolas, o movimento ajudou no seu processo de formação. Nós, no Movimento Sem Terra, temos o costume de dizer que o maior patrimônio que o movimento tem conquistado é a formação dos militantes. Entre eles, os educadores militantes que atuam nas suas escolas, tendo em vista a constituição de processos que contribuem para politizar as famílias sem terra, mas também fortalecer os territórios onde o MST está presente, com o objetivo de fazer a defesa do território na medida em que objetiva qualificar a vida nesses espaços de produção da vida.
A primeira conquista do direito de ter acesso à escola dentro do acampamento se deu no Rio Grande do Sul, em 1984, na Fazenda Anone, em Sarandi. Com isto, a escola itinerante, desde suas primeiras práticas no estado do Paraná, configurou tempos educativos que são essencialmente alicerçados em 3 dimensões fundamentais, que são o conhecimento científico, a formação militante e o trabalho humano, enquanto prática social. Os tempos educativos, eles se organizam de uma escola para outra de formas distintas, mas tendo em vista esses 3 alicerces, que é oferecer o acesso ao conhecimento científico, formar valores e uma postura de tomada de decisão e participação nos processos por meio do trabalho, e também a formação militante. Neste processo, as escolas itinerantes foram participando do desenvolvimento da pedagogia do movimento ao entrelaçar o conhecimento científico com os elementos que constituem a vida mais imediata, mas também a vida no seu sentido global, das determinações globais que fazem a vida no determinado local ser daquele jeito. No processo metodológico desenvolvido pelas escolas itinerantes, este atrelamento e entrelaçamento, depois a gente vai abolir essa parte. No processo metodológico desenvolvido pelas escolas itinerantes, que desenvolve esse vínculo com a vida, esse vínculo com a realidade, nós temos chamado do desenvolvimento do plano de estudo, que é onde se desenvolve um processo de investigação da realidade local para constituir porções da realidade, categorias da prática que se vinculam aos conhecimentos escolares, ao conhecimento científico. Dessa forma, oferecendo uma significação para o aprendizado da criança e do adolescente e do adulto na escola. Esse processo de investigação ocorre de diferentes maneiras, seja por meio de entrevistas, seja por meio de observação, seja por meio de documentos que situam geograficamente, historicamente, aquela determinada região, ou por meio de outros processos de investigação científica ou documental, que inclusive os próprios estudantes também participam. Hoje no estado do Paraná existem 12 escolas itinerantes em atividade, em 12 acampamentos distintos, espalhados em 7 municípios do Paraná. Atende em torno de 2.000 crianças, jovens e adultos nessas escolas, que estão tendo a oportunidade de ter acesso à educação escolar nos ambientes de acampamento, que objetivam fortalecer o controle do território e a luta por esse território, tendo em vista que ainda são territórios em disputa, em conflito, por não terem a terra legitimada documentalmente. Portanto, compreendemos que além da escola itinerante oferecer o acesso à educação escolar no campo, mas também fortalece a defesa do território na medida em que tem a escola presente e que pesa ao Estado agir
com violência a esses territórios para despejar, por saber que o próprio Estado também está presente nesse território, nessa ocupação de terra, por meio do processo de educação escolarizada. Mas também não podemos ser ingênuos em achar que o fato da escola estar presente na ocupação não ocorrerá violência, não ocorrerá processos de despejo. No estado do Paraná, diversas escolas já passaram por processos de despejo e que as escolas desenvolveram o processo de itinerância para acompanhar e assegurar o acesso à educação, a continuidade do processo de educação. Também costumamos dizer, e os estudos apresentam, que nesse processo do movimento sem terra, assegurar o acesso à educação escolar nos acampamentos, ele congrega e coloca em curso duas lógicas diferenciadas, que é a lógica do Estado conservador, mas também a lógica do movimento sem terra, que objetiva transformar a sociedade. Nesse processo, o movimento, por meio da educação e por meio da escola itinerante, ele tensiona e explicita ao poder público a necessidade de pensar a política pública de educação para toda a população brasileira, independente das distintas circunstâncias de exclusão existente. Compreende-se que a pressão exercida pelo MST ao governo do Estado e tais ações educacionais financiadas pelo Estado nos acampamentos só é possível devido à pressão exercida pelo MST. A alternativa de constituir a escola itinerante nos acampamentos de forma financiada pelo Estado parte também da compreensão da necessidade de o Estado assegurar o direito dos camponeses, mas sem a perda da autonomia política e pedagógica pelo MST. Ou seja, o Estado financia, oferece as condições para desenvolver a prática da escola itinerante, mas na prática da escola itinerante, o movimento sem terra mantém sua autonomia de constituir os processos politicamente, pedagogicamente embasado pela pedagogia do movimento. Ou seja, a escola se constitui enquanto um instrumento de luta na elevação cultural para qualificar os processos em defesa do território, em defesa da luta pela terra e na busca pela reforma agrária popular. Também compreende-se que a luta pela transformação social, ela não se dá plenamente fora do Estado. É necessário obrigar e colocar o Estado, responsabilizá-lo para oferecer aquilo que é direito conquistado na medida em que o conteúdo político é gestionado pela organização de trabalhadores, nesse caso, o Movimento Sem Terra.